Falando de História. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E depois do último episódio, onde falámos sobre a conquista de Ceuta em 1415, hoje saltamos praticamente um século para falar sobre os primeiros anos da presença portuguesa na Ásia e também sobre a construção do Império Português nessa região do globo. E já que falo de Ceuta, e como referi no episódio anterior, a chegada dos portugueses ao Oceano Índico nos finais do século XV não foi exatamente um resultado direto dessa expansão portuguesa em Marrocos, pois não? Bem, realmente, diretamente não é, porque, como dissemos sobre Ceuta no episódio anterior, aquela conquista não marca o início de qualquer projeto de chegada à Índia. Inicia sim o processo de expansão para o norte da África, para Marrocos, que vai ser continuado ou tentado em 1437, com a tentativa falhada de conquistar Tânger, e depois disso temos obviamente as conquistas de Afonso V, de Alcácer Quer, Argila e Tânger, e isso é que vai realmente encravar a presença portuguesa no norte da África. Ora, aquilo que se convencionou chamar o Plano das Índias, isto é, o plano para chegar precisamente à Índia, à Ásia, não é um plano do infante Dom Henrique, que, aliás, só tem, na realidade, projetos cruzadísticos, nomeadamente um projeto de aliança com o Preste João, mas o que o infante Dom Henrique tem é realmente uma política de engrandecimento da sua própria casa enquanto senhor feudal. E, na realidade, esse tal plano das Índias só foi delineado no reinado de Dom João II e, como sabemos, eventualmente equacionado ou esboçado no reinado de Dom Afonso V. E, portanto, o que sabemos, então, é que foi realmente Dom João II que concretizou este plano e o projeto de chegar à Índia. Mas que só foi concretizado efetivamente pelo seu sucessor, Dom Manuel I. Sim, precisamente porque depois da viagem bem-sucedida de Bartolomeu Dias, em 1488, que dobra o Cabo da Boa Esperança, há uma paragem de cerca de 10 anos, justificada por vários motivos. Era preciso perceber melhor a navegação do Atlântico Sul, entretanto, há a morte do príncipe herdeiro Dom Afonso e a questão da sucessão da coroa. E enquanto isso temos Cristóvão Colombo que descobre o Novo Mundo e obriga a negociação do novo tratado entre Portugal e Castela, que é o Tratado de Tordesilhas. E é por isso que a viagem de Vasco da Gama só sai em 1497 com 4 naus em direção precisamente ao Índico. Efetivamente uma armada pequena para uma descoberta desta magnitude, não? É sim, porque na realidade é uma armada de reconhecimento, não é propriamente uma expedição militar para tomar posse do que quer que seja. É um reconhecimento do caminho para lá do Cabo da Boa Esperança, que na realidade é desconhecido dos portugueses, mas quase todo conhecido do mundo do Oceano Índico. Isto porque, na realidade, o que a armada de Vasco da Gama descobre, isto é, o que não era conhecido até esse momento, é o espaço entre o Rio do Infante, que é o último local onde a viagem de Bartolomeu Dias chegou, isto na África do Sul, um pouco antes da região denominada de Natal, precisamente porque a armada de Vasco da Gama chegou lá durante o Natal, e portanto entre essa região do Rio do Infante, como eu dizia, e a zona aproximada de Moçambique, que já era uma região frequentada pelos navegadores muçulmanos. Ora, a partir daí os portugueses entram num mundo totalmente diferente, em que não são os grandes protagonistas da história, como às vezes ainda se quer fazer crer, mas são simplesmente mais um peão, são um jogador destas complexas redes comerciais que ligavam as economias do Índico. E estas economias do Índico estão dispersas entre a costa oriental da África, o Golfo Pérsico, a Índia, o Golfo Bengala e todo o Sudeste Asiático até à China. E é por isso, portanto, que a armada de Vasco da Gama é pilotada no troço entre a costa oriental da África até Calcute por um piloto Gujarat, do norte da Índia, o que demonstra precisamente que estas águas eram perfeitamente conhecidas e navegadas já há séculos. Ou seja, esta ideia de que os portugueses trouxeram algo de radicalmente novo ao Índico é relativamente errada. Claro, até porque a ligação comercial Ásia-Europa existia há milénios pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico. E é bom lembrar que já no período romano se comprava produtos na Índia com moedas romanas, como se comprova pelos vários tesouros numismáticos, ou seja, os vários tesouros de moedas romanas encontradas na Índia, inclusive até em Goa. O que os portugueses vão ter de perceber é os eixos de todas estas economias que estão interligadas. E o que vão fazer é associar o comércio à guerra, porque eles, obviamente, têm de impor a sua presença pela força, porque não basta querer entrar nisto, têm realmente que abrir espaço, e paralelamente vão jogar com a diplomacia para conseguir ganhar lugar. Em alguns casos acabam por controlar cidades inteiras, como é o caso de Mombasa ou Melinde, na costa oriental da África. Noutros casos substituem os senhores locais, como no caso de Goa ou de Malaca, ou noutros ainda existem como um poder paralelo e complementar, como é o caso, por exemplo, de Cochin, já na Índia. Mas como se sabe, quando Vasco da Gama chegou a Calcuta em 1492,
1598, a coisa não correu nada bem. Acabou humilhado pelo Samorim, o tal senhor local, porque não trazia prendas de qualidade suficiente. E isto leva a uma pergunta. O que é que os portugueses sabiam exatamente sobre a Índia? Pois isso é muito difícil de sabermos, porque o que a viagem de Vasco da Gama mostra é que, na realidade, os portugueses não teriam assim tanto conhecimento sobre a Ásia como às vezes se faz crer. Para já, há esse problema de não saberem bem qual é a etiqueta diplomática frente ao Samorim, ao senhor local, ao senhor dos mares, que é precisamente o significado da palavra Samorim. Quanto ao objetivo da missão, era realmente estabelecer relações comerciais e também, em parte, religiosas, porque ainda havia a ideia de que a Índia teria sido evangelizada pelo apóstolo São Tomé logo no primeiro século da era cristã. Outra questão relevante é que os próprios portugueses desconheciam que o comércio estava maioritariamente nas mãos de mercadores muçulmanos, o que era impensável porque acreditavam que iam encontrar, lá está, cristãos. E por isso é que a descrição da viagem, que é atribuída a Álvaro Velho, mostra descrições de igrejas e figuras religiosas cristãs, quando na realidade estão a ver figuras hindus. Portanto, há uma descrição muito caricata em que Vasco da Gama e os seus homens entram num templo hindu e onde rezam e acreditam piamente que estão num templo cristão. O diário descreve precisamente que mas é muito estranho porque as imagens dos santos têm dentes que saem da boca e os santos têm sempre 4 e 5 braços. Portanto, estamos, ou seja, diretamente no caso de templos hindus e não cristãos. Mas enfim, era aquilo que eles acreditavam ser a realidade religiosa daquela parte. Claro, era a sua mundividência. Exatamente. Então, tudo isto quer dizer que não houve grandes resultados daquelas famosas viagens secretas enviadas por Dom João II, as viagens de Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva. Pois, isso é ainda mais complicado porque, ao certo, é difícil sabermos que notícias ou que descrições é que o rei português, neste caso Dom João II, recebeu, porque não é de acreditar que, se as informações fossem de qualidade, Vasco da Gama teria feito a figura que fez e, portanto, o próprio desconhecimento que tinha quando chegou ao Oceano Índico. E a Vasco da Gama seguiu-se Pedro Álvares Cabral, que comandou a segunda viagem logo em 1500 e de quem também já falámos no episódio anterior. Sim, exatamente, porque é precisamente a Armada que acaba por tocar e reconhecer oficialmente o Brasil. A diferença é que esta viagem é composta já por uma frota armada e pronta a defender-se e a atacar se fosse preciso. E é aí que as relações com Calcuta correm muito mal, com a morte de vários portugueses e o bombardeamento da cidade. Daí o capitão português consegue negociar a instalação de uma fortaleza-feitoria num pequeno reino mais a sul, ainda na Índia, que é, neste caso, o reino de Cochim. Esta fortaleza-feitoria é o tipo característico de estrutura que os portugueses acabam por erguer porque, como o próprio nome indica, conjuga estas duas vertentes de fortaleza, portanto, uma dimensão militar com a feitoria, a dimensão económica para poder mercanciar e tratar. E esse vai ser o primeiro ponto realmente importante para a presença portuguesa na Ásia neste início do século XVI. É aí, aliás, que se faz a aprendizagem da Índia, que é um termo cunhado pelo famoso historiador francês Jean Aubin. É aí que os portugueses conseguem realmente perceber as dinâmicas políticas, económicas e culturais do espaço asiático, que, claro, não está unificado. E isto tudo permite firmar, então, esta presença portuguesa que tem uma dimensão essencialmente económica. Económica pelo trato das especiarias. Das especiarias e dos restantes produtos que rapidamente começam a chegar ao espaço europeu, como os tecidos, as porcelanas, as joias. Mas é um comércio desigual, porque como se tratam de economias já desenvolvidas, ou seja, que usam já moedas ou paramoedas, isso implica que é preciso comprar os produtos. E, neste caso, estamos a falar de comprar os produtos com ouro ou prata, e não por uma troca de produtos inferiores, como acontecia, por exemplo, na costa ocidental africana. Ora, estas redes económicas estão montadas para que, por exemplo, o ouro da costa oriental da África seja trocado por tecidos do norte da Índia, do Gujarat. Esses tecidos em si são levados para o sudeste asiático e trocados por cravo e noz moscada, por exemplo, nas ilhas de Banda, Amboín e nas Molucas. E note-se que eu falei em ouro e prata, mas o cobre também é muito importante, sobretudo no norte da Índia. E isso quer dizer que a coroa portuguesa vai passar a mandar toneladas de cobre para a Ásia, precisamente para os seus capitães, os seus feitores, poderem negociar e entrar neste jogo das trocas. Cobre esse que, curiosamente, era comprado na Alemanha. Sim, exatamente, porque também há estas redes de financiamento e de investidores europeus que acabam por capitalizar estas viagens com este tipo de investimento. E, portanto, com tudo isto, acabamos por dar um pouco de caras com aquela famosa história de que, entre aspas, são eles que nos descobriram. Exatamente, e aliás, se calhar até vale a pena aqui contar esse episódio que está numa coletânea de histórias da corte, de anedotas conhecidas como Ditos Portugueses Dignos de Memória, enfim, é uma obra já publicada há muitos anos, e que conta então esse episódio que, quando Vasco da Gama chegou, precisamente da sua primeira viagem, o conde do Vimioso perguntou-lhe que mercadorias havia para lá trazerem e que coisas queriam de cá a troco delas. E então Vasco da Gama respondeu-lhe que o que se trazia de lá era
pimenta, canela, gengibre, âmbar e almíscar, e que o que queriam de nós era ouro, prata, veludos, escarlates. E então Conde do Vimioso lhe respondeu: dessa maneira são eles os que nos descobriram a nós. Portanto, há esta ideia que nem sempre é lembrada que, para se trazer especiarias e outros produtos, é sempre preciso injetar capital. Tudo isto transportado na célebre Carreira da Índia. Sim, exatamente. A Carreira da Índia é o nome da ligação marítima que se estabelece então entre Lisboa e a Índia, neste caso, com os seus pontos em Cochin e Goa. É uma viagem que dura cerca de 6 meses, onde os navios partem do Reino por volta de fevereiro, março, e chegam lá, portanto, passado 6 meses, por volta de agosto, setembro, e regressam no final do ano, por volta de dezembro, janeiro, mais 6 meses em cima, chegam então a Lisboa por volta de junho, julho. Ora, é preciso ter noção que esta relação do espaço-tempo é algo difícil para nós entendermos verdadeiramente o que era, porque nós vivemos na era do imediato. E porque estamos a falar então de uma ligação comercial que demora mais de um ano, porque na realidade qualquer ordem, qualquer notícia, qualquer informação enviada para a Ásia chegava lá 6 meses depois, e qualquer que fosse a resposta, essa só sairia de lá no final desse ano e chegava então ao Reino cerca de mais ou menos um ano e meio depois. E isto vai ter um impacto considerável na estruturação de tudo, desde um sistema administrativo a uma rede económica que consiga conciliar estes mesmos tempos, porque qualquer decisão régia só tinha impacto passado meses, e só passado muito mais é que sabia se tinha resultado ou não. E isto para o Índico Ocidental. Se estivermos a falar mais tarde para o Sudeste Asiático, como Malaca, ou depois para Macau e para o Japão, a viagem mais que duplicava. Ou seja, enviar uma carta e receber a resposta demorava vários anos. E bom, e como disseste, tudo isto obriga a uma administração descentralizada por parte da coroa. Sim, uma administração descentralizada por necessidade, porque era preciso que as instituições portuguesas criadas na Ásia tivessem autonomia para agir. E, aliás, é isso que acaba também por justificar a nomeação do primeiro vice-rei em 1505, Dom Francisco de Almeida. Portanto, a partir dessa data, temos um vice-rei, mas não exatamente um vice-reinato, certo? Esta nomeação é algo inovador à época? É inovadora, sobretudo no contexto português, mas não europeu ou sequer ibérico. Veja-se que, por exemplo, em Aragão, a figura do vice-rei já existia há muitos séculos e que até o próprio Cristóvão Colombo tinha sido nomeado vice-rei e governador das terras a descobrir quando assinou o contrato com os reis católicos em 1492. Veja-se também que, um ano antes da nomeação do vice-rei português, em 1504, era nomeado o primeiro vice-rei de Nápoles. Isto, lá está, pelos reis católicos. Portanto, há aqui uma matriz que permite a criação deste cargo. E isto porque Dom Manuel precisava de um oficial superior que supervisionasse tudo. Que supervisionasse desde a guerra à diplomacia e, claro, o envio das especiarias e das outras mercadorias para o reino. Portanto, a partir de 1505 temos um vice-rei e também, como julgo que disseste, um conjunto mais alargado de instituições que apoiam esta figura. Sim, o vice-rei, neste caso o primeiro, como eu disse, foi Dom Francisco de Almeida. Era apoiado por um conselho de capitães, como o próprio nome indica, um conselho de capitães que serve precisamente para aconselhar, e várias outras figuras acabam por surgir, como o ouvidor e o vedor da fazenda, que são responsáveis por as áreas delicadas como a justiça e as finanças. E isto porque existe uma transposição, uma cópia, não é, daquilo que existe no reino. Portanto, é uma transposição deste modelo de governação para o Império. Não só para a Ásia, que é o que estamos a falar aqui, mas também acontece para o Brasil. Um exemplo desta transposição, deste copiar das instituições, é precisamente o aparecimento de câmaras municipais e também das próprias misericórdias, que vão ter um importante papel nas sociedades coloniais, tal como tiveram no próprio reino, na própria metrópole. E tudo isto, todas estas instituições e a figura do vice-rei, para organizar esta presença portuguesa que, afinal de contas, vivia de um comércio virado para a exportação de produtos para a Europa. Isso apenas em parte. Na realidade, à medida que os portugueses percebem as economias asiáticas, eles percebem também que o lucro advém não de enviar as mercadorias para o reino, mas sim de negociar na própria Ásia. Isto é, de se tornarem praticamente comerciantes locais e de investirem no chamado comércio intra-asiático ou interportuária, ou seja, comprarem num porto e venderem noutro. Isso vai ser a principal fonte de riqueza dos portugueses, que se estabelecem definitivamente ou apenas durante umas temporadas na Ásia. E é a partir daí que também começam a fugir ao controle da coroa, do rei, criando as suas próprias redes e criando povoados próprios. E isto é o que vários investigadores já chamaram do Império Sombra, ou do Império Informal, ou improvisado. É assim, por exemplo, aliás, que Macau é fundada em 1557 por mercadores portugueses, de onde se destaca a figura de Leonel de Sousa, e surge precisamente como um porto português, negociado com as autoridades locais chinesas, mas sem qualquer ligação à coroa. E só décadas depois é que o próprio rei e o próprio Estado da Índia, enfim, vai reconhecer o papel e a importância de Macau, integrando então a cidade na sua estrutura
estrutura oficial. Mas voltando ao comércio com a Europa, com a chegada das especiarias a Lisboa, isto acaba por ter um impacto considerável nas antigas rotas comerciais, aquelas que ligavam o Mar Vermelho a Veneza e às restantes cidades italianas, não? Bom, essa questão não é tão linear quanto isso. Durante muitas décadas defendeu-se que o estabelecimento desta carreira da Índia, da carreira portuguesa da Índia, teria tido um impacto enorme no comércio dominado por Veneza e Génova no Mediterrâneo Oriental, que serviam como parceiros privilegiados nas especiarias que chegavam pelo Mar Vermelho. E isto porque, supostamente, os portugueses tinham impedido e até bloqueado que os comerciantes muçulmanos circulassem livremente do Índico até ao Mediterrâneo. Mas, na realidade, alguns estudos mais recentes mostraram que não foi bem assim. Para já, os portugueses tinham poucos meios para bloquear este tráfico. Eles bem tentaram estabelecer a chamada Armada do Estreito, que anualmente tentava impedir esta passagem dos navios muçulmanos pelo Mar Vermelho, mas era impossível ter esse controle com os meios que os portugueses tinham à disposição. O que vai acontecer é que a Europa passa a ser abastecida pelas duas vias, pela Rota do Cabo, organizada pelos portugueses, mas também pela Rota do Mar Vermelho, o que vai ter impacto não na quantidade de especiarias que chegam à Europa, mas sim no seu preço, que desce consideravelmente, tendo em conta que há mais oferta. E esta criação de uma rota alternativa certamente terá gerado alguma reação contra a presença portuguesa na Ásia. Sim, claro que há alguma reação porque os portugueses tentam impor a sua presença pela força, criando espaço com os seus navios artilhados e tentam até impor controle sobre o comércio com a criação de um sistema de cartazes, isto é, de licenças que passavam aos comerciantes e que os autorizava a poder navegar livremente. Ora, do ponto de vista político, vamos ter logo a reação do Samorim de Calcute, mas também a norte, no Gujarat, do próprio senhor da cidade portuária de Diu, Malik Ayaz, e isso vai levar até que o próprio sultão mameluco do Egito interviesse. A famosa expedição mameluca ao Índico de 1506 e que, alguns anos mais tarde, acaba na Batalha Naval de Diu. Sim, nem mais. Ora, apesar de, como eu disse, o tráfico das especiarias ter continuado, houve várias pressões de alguns agentes económicos radicados na Índia que convenceram o sultão mameluco a investir numa frota que tentasse derrotar os portugueses. Ora, essa frota saiu do Suez em 1506 e, enfim, depois de muitas peripécias, chegou à costa da Índia já no ano seguinte e acabou por derrotar os portugueses na Batalha de Shaul em 1508, onde acabou por morrer Dom Lourenço de Almeida, o filho do próprio vice-rei português. E isto, na realidade, porque apanhou a armada portuguesa de surpresa quando esta se encontrava a carregar especiarias. Obviamente que, por sua vez, a reação não se fez esperar e essa armada mameluca foi completamente aniquilada, então, na Batalha Naval de Diu, 1509, pela frota comandada pelo próprio vice-rei Dom Francisco de Almeida, que queria, obviamente, vingar a morte do filho. Foi com esta vitória de Diu, que é bastante conhecida, que os portugueses mostraram definitivamente que estavam para ficar e que não estavam para brincar. Em caso de confronto, não tinham qualquer problema em usar da violência mais extrema para garantirem a sua superioridade. E a suceder a este primeiro vice-rei, Dom Francisco de Almeida, temos o ainda mais famoso Afonso de Albuquerque, que não foi vice-rei, mas foi governador. Nem mais. E essa é uma confusão muito frequente, chamar a Afonso de Albuquerque vice-rei. Na realidade, isso mostra que a estrutura adotada em 1505 não criou raízes. Na realidade, contam-se 4 vice-reis e 9 governadores na primeira metade do século XVI. E isto porque a diferença entre vice-rei e governador não é propriamente nos poderes, porque são basicamente os mesmos, mas mais na confiança política do rei e, sobretudo, na necessidade de se reforçar, num dado momento, o poder da coroa. Porque o vice-rei é, lá está, o seu mais alto representante e, portanto, há esta dimensão simbólica e isso vê-se pelos 4 vice-reis nomeados que são no sempre em grandes momentos de tensão política e militar. Foi o caso de Vasco da Gama em 1524, que é o primeiro, enfim, vice-rei nomeado no reinado de Dom João III. Foi o caso também de Dom Garcia de Noronha em 1538, por altura do primeiro cerco de Diu, e o de Dom João de Castro em 1548, depois da sua vitória no segundo cerco de Diu, mas também deve ser lido como uma política complementar à nomeação do primeiro governador do Brasil, Tomé de Sousa, precisamente nesse ano de 48. Voltando um pouco a Afonso de Albuquerque, sabemos que ele contribuiu até bastante para este processo de formação do Império Português na Ásia. Sim, Afonso de Albuquerque é uma das principais figuras neste processo e isso justifica tantas biografias e tantos estudos dedicados, enfim, à sua figura. Como não temos tempo, obviamente, de nos debruçar a fundo sobre Afonso de Albuquerque, basta sobretudo lembrar que ele percebeu efetivamente a importância das redes económicas e por isso é que forçou em parte a conquista de Goa em 1510, de Hormuz, no Golfo Pérsico, em 1507 uma primeira conquista
falhada e depois reafirmada em 1515, e a conquista de Malaca em 1511. Com estas conquistas permitiu aumentar consideravelmente a presença portuguesa e, sobretudo, assegurar o seu papel no comércio asiático. Ele ainda tentou conquistar Aden em 1513, na entrada do Mar Vermelho, mas falhou, e equacionou também a conquista de Dio, que só viria a ser entregue aos portugueses em 1535. Portanto, ele tinha consciência do que era necessário para se conseguir assegurar a sustentabilidade do Império Português na Ásia. E é também para garantir isso que Afonso Albuquerque inicia uma política de casamento mistos, isto é, casar soldados portugueses com as mulheres locais, algumas delas certamente à força, como não poderia deixar de ser, iniciando assim um longo processo de mestiçagem. Paralelamente, foi ainda responsável por reestruturar a organização militar com a criação dos corpos de ordenanças, isto é, os corpos organizados de infantaria, com treino regular, e isto à semelhança do que se fazia nas guerras de Itália, que é o grande conflito militar do século XVI europeu. Portanto, era realmente um homem de guerra, já com experiência militar. Sim, aliás, ele já tinha estado na Ásia uma primeira vez entre 1503 e 1504 e voltou então em 1506 com ordens secretas para tomar posse como governador quando lá chegasse. Ora, quando ele lá chegou por uma série de problemas que teve com os seus homens, acabou por ser mal recebido pelo vice-rei Dom Francisco de Almeida, que recusou entregar-lhe o cargo e até o aprisionou em Coxim, enquanto rumou lá está para Dio, para vingar a morte do filho na batalha, e Afonso Albuquerque só consegue então iniciar o seu governo em 1509, que é um governo muito ativo por todas as campanhas já mencionadas, mas também muito violento, porque Afonso Albuquerque era uma figura violenta, e aliás nunca se pode esquecer essa vertente da expansão portuguesa que tem descrições sempre de arrepiar. E no caso de Albuquerque basta aliás lembrar quando colocou a atual costa do Omã a ferro e fogo, pilhando e matando à vontade, deixando até aos dias de hoje uma forte memória negativa nas populações locais. E paralelamente deixou também uma considerável obra escrita que constitui importante fonte para o período. Sim, claro, deixou centenas de cartas. Aliás, até deixou 116 cartas endereçadas a Dom Manuel, a explicar todas as suas opções, as campanhas, ideias, sugestões das mais variadas, incluindo até uma ideia de desviar o curso do rio Nilo para fazer secar o Egito e derrotar então os mamelucos. Tudo isto porque Albuquerque, como outras figuras da época, aliás, compartilhava de uma forte ideologia ainda de cruzada. Sim, aliás, alguns investigadores têm até falado numa ideia imperial messiânica de Dom Manuel, isto é, que o rei estava imbuído de ideias joaquimitas e de milenarismo, que acreditava na reconquista da Terra Santa e que planeava precisamente usar a presença portuguesa na Ásia para pressionar o Império Mameluco, que era quem controlava naquele momento a Terra Santa. Ora, a ter existido essa ideia messiânica, Albuquerque partilhou pelo menos parte destas ideias de cruzadas, aliás, ideias estas que já falámos num episódio anterior sobre as cruzadas. E, portanto, Albuquerque fez também vários planos e alianças com vista a isso. Outro exemplo é a aliança que se tentou estabelecer com o Shah da Pérsia, Ismail, aliás, que é o fundador da dinastia safávida persa, porque previa que quando fosse para reconquistar então Jerusalém, o Shah da Pérsia poderia atacar os mamelucos pelo leste. Claro que estas visões religiosas acabaram por não ter expressão direta porque nunca se realizaram, mas aparecem precisamente na documentação da época. E acaba por morrer em 1515, mas já com um sucessor nomeado. Sim, Albuquerque morreu em 1515, no final do seu segundo mandato, porque os mandatos eram aproximadamente de 3 anos. E apesar de ser um governo ativo, foi também um governo muito problemático porque sofreu muita oposição, quer local, pelos portugueses já estabelecidos e que não gostavam da sua atitude mais centralizadora, digamos assim, em relação ao comércio, mas também face à oposição na corte em Lisboa, que se opunha a tantas campanhas e a tanta intervenção, porque acreditavam que isso ultrapassava a dimensão comercial e pressupunha então um investimento maior no outro lado do globo. Depois de tantas queixas, Dom Manuel acabou por nomear como seu sucessor Lopo Soares de Albergaria, que era um homem precisamente da oposição, entre aspas, da outra facção dentro da corte, que chegou em 1515, semanas antes do Afonso de Albuquerque falecer. O governo do seu sucessor vai ser, na realidade, bastante diferente, porque lá está, vai ser desta ala mais liberal no sentido comercial, isto é, vai permitir que os portugueses se espalhem ainda mais pela Ásia, sem grande controle por parte das instituições régias. Mas apesar disso tudo, o legado de Afonso de Albuquerque foi muito duradouro, porque as suas conquistas de Goa, Hormuz e Malaca passaram a ser rapidamente os nódulos, isto é, os pontos centrais, as placas giratórias das redes comerciais asiáticas portuguesas. Bom, e de vasta gama, Afonso de Albuquerque, como é que podemos sumariar, digamos assim, estes primeiros tempos da presença portuguesa na Ásia? Bom, depois disto tudo, vou tentar sumariar isto em 5 pontos. Em primeiro lugar, há um processo de aprendizagem destas tais economias do Índico e dos seus espaços políticos, e esta aprendizagem leva à reprodução das instituições e das estruturas administrativas do Império, com a nomeação do vice-rei e dos governadores, enfim, com esta estrutura que necessitou de ser adaptada e
consolidada depois então deste processo de aprendizagem. Em segundo lugar, há a conjunção do comércio e da guerra e com esta, lá está, da diplomacia como instrumento fundamental para garantir a presença portuguesa. Em terceiro lugar, não esquecer a vertente religiosa que anima todo este período. Mesmo que a dimensão messiânica de Dom Manuel não tenha tido a dimensão que alguns investigadores lhe dão, acabou na realidade por influenciar alguns pontos da política portuguesa. Se virmos isso na média e longa duração, a questão religiosa leva-nos até à criação da Diocese de Goa em 1534 e depois ao papel da missionação, que com a chegada dos jesuítas, já na década de 1540, leva por um lado à conversão em massa de populações e por outro a uma maior intolerância face aos cultos locais, o que acaba em conversões forçadas e até na destruição dos templos hindus em Goa. Em quarto lugar, temos a disseminação dos portugueses um pouco por todo lado. Lá está, como eu disse, como agentes locais interessados no comércio intra-asiático. E por fim, é preciso realçar que o Império Português na Ásia, que se veio, enfim, a denominar por Estado da Índia, acaba por tomar uma dimensão asiática, como se fosse mais um poder local com expressão local. Não tem o domínio dos mares unilateralmente, não consegue dominar e impor a sua vontade em todo lado, mas lá está, é um Estado que tem uma expressão limitada, mas que durante cerca de 100 anos, ou seja, até à chegada dos holandeses, tem o monopólio de ser a única potência europeia com relevo nesta parte do globo e de fazer a ligação deste comércio asiático diretamente para a Europa através da carreira da Índia. Para concluir, e como é de costume, sugestões de leitura. A primeira sugestão é uma obra já com alguns anos, é uma coletânea de estudos de Luís Filipe Tomás, que é um dos maiores especialistas sobre a presença portuguesa na Ásia. É a sua coletânea de Ceuta Timor, publicada pela Difel em 1994. Enfim, já poderá ser difícil de se arranjar, mas para isso temos as bibliotecas públicas e até os alfarrabistas. E a segunda sugestão é uma obra mais recente de Anthony Disney, A História de Portugal e do Império Português, publicada pelo Clube do Autor no ano passado, em 2020, e é o segundo volume desta obra, que é o volume que trata precisamente do Império Português no seu todo. Portanto, é uma obra de síntese, mas muito atualizada e que dá uma visão panorâmica muito interessante sobre o que foi o Império Português. Bom, para terminar, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook, de ouvir os episódios nas várias plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast, YouTube, por aí fora. Clique em gosto, partilhe para nos ajudar a crescer, como é óbvio. E claro, pode sempre fazer sugestões ou contactar-nos através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Falando de História.